Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui abrindo um espaço no nosso canal, no meu, no seu, no nosso canal, na Trilha da Adolescência, para falar um pouquinho da mulher. Essa mulher que é tão importante, que é tão decisivo, este papel dela na sociedade. Nós vamos aqui agora falar disso e eu quero honrar a minha mãe. A minha mãe me ensinou a ser quem eu sou. Não posso deixar de honrar e até me emocionar em função disso, porque onde ela está lá no Divino Criador, eu sei que ela está olhando por mim. E ela me ensinou muito. Além da minha mãe, as minhas queridas irmãs, que eu quero honrar hoje também. A minha irmã Nádia, a minha irmã Cleo e a minha irmã Ieda, que também são inspirações para mim. Além, é claro, da minha querida Nora, que está aqui, e a outra Nora, que está em casa, para ela não ficar chateada, que está aqui. E eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho. Nós temos a Isabela, nós temos a Patrícia hoje como convidadas para esse bate-papo sobre esse papel da mulher na sociedade. Fala um pouquinho, Cíntia. Então, meu nome é Cíntia, eu sou contadora, sou empresária, sou mãe, sou filha e... falando assim, pegando suas palavras também, honro bastante a minha mãe, que é uma figura muito importante para mim, principalmente no meu empreendedorismo, uma empreendedora nata, né? Sou nora, né? Sou amiga, sou de tudo um pouquinho, né? Então, é isso, essa é a minha história por enquanto. Daqui a pouco a gente fala mais. Isabela? Eu me chamo Isabela, eu tenho 24 anos. Eu sou enfermeira, né? Atuo na área da estética atualmente. Meu maior exemplo no empreendedorismo, com certeza, também é a minha mãe. E eu estou com ela aqui hoje, né? E é uma honra estar aqui com vocês. Acredito que é muito importante essa troca, né? De conhecimento, de histórias. E é isso. Patrícia, se apresente um pouquinho. Muito prazer, né? Uma honra estar aqui com essas mulheres, né? De 4 gerações, né, Cleusa? Me chamo Patrícia, conhecida como Patrícia Luz. Sou empreendedora, né? Empresária, sou mulher, né? Ser mulher já é um grande desafio. Sim. Mas a mulher já não se contenta só com isso, e aí arruma mais problema. Verdade. Porque a gente acaba querendo fazer muitas coisas, mas isso foi, eu acredito que é Deus que nos fez assim, né? E a gente tem essa possibilidade, sim, de ajudar as pessoas, de cumprir o propósito. Sou psicóloga, né? Sou CEO da Clínica Ampliar. Hoje eu tenho uma clínica de psicologia que faz avaliações neuropsicológicas, que faz atendimentos clínicos. A gente tem um espaço muito acolhedor, onde a gente recebe os nossos pacientes, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então, tem atendimento para toda a família, né? Bacana. E para mim é um orgulho, quero compartilhar hoje a minha história, né? Que nem tudo é flores, né? Estou aqui contando, como diz, as vitórias, mas para chegar onde eu cheguei, eu passei um caminho, um deserto, viu, Cleusa? Que não foi fácil. Foram dores, lágrimas, tristezas, mas depois eu falei que nos fortalece muito, né? E me fortaleceu muito como mulher. Então, hoje, para mim, é uma alegria imensa estar aqui gravando esse podcast, né? Para falar, incentivar, trazer a minha história e dizer para vocês, para as mulheres, né? Que vocês não podem nunca desistir do sonho de vocês. Ótimo. Porque vocês, ai de vocês, se não forem vocês nas suas vidas. Lembrem disso. Com certeza. Então, nesse Dia da Mulher, eu quero dizer que a mulher tem esse dia, o homem não. E eu acho que nós tínhamos que ter um dia dos homens. Eu também acho, Sabe discriminação. por quê? Eles acabam usando o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, como se fosse o dia deles. Essa eu não sabia. Essa foi ótima. Eles brincam que esse é o dia deles, porque é o dia de Todos os Santos. Então eu quero deixar aqui registrado que eu sou a favor de ter um dia dos homens também. É verdade. É claro que nós honramos, né, esse masculino também da sociedade, mas hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho da gente, né? Sim. Desse papel da mulher, para honrar este mês de março, que este mês de março é o mês da mulher. Sim. O dia 8 de março, né? É o dia da mulher, Dia Internacional da Mulher, e valorizar essa importância, né? E eu quero contar um pouquinho
da minha história, né? Eu sou filha de imigrantes italianos, né? De bisnetos de italianos do sul do Brasil, e que são descendentes de uma guerra, né? Que são descendentes de uma história de muita penúria, de muita pobreza, de muita dificuldade. E o que era foco no meu tempo era alimentação. Você tinha que produzir. E eu acho que isso fez toda a diferença. A minha mãe, pela simplicidade dela, ela estudou até a 4ª série só. Mas a minha mãe adorava ler livros. E ela foi uma inspiração sempre muito grande. Ela ensinou todos nós a trabalhar. Nós somos em 5 filhos. Todos nós somos trabalhadores, honramos o trabalho e somos quem somos através do trabalho. Então, a primeira parte da minha vida é de lembrança de muita falta, mas também de muita força, de muita coragem, de muito estímulo. Minha mãe pegava na mão da gente e falava assim, vamos ali, vamos ver se tem um emprego para você. Olha só, eu vou falar só um pouquinho do que eu já fiz na vida. Vamos ver. Já fui manicure, eu já fui frentista de posto de gasolina, eu já fui estagiária de banco, né? Eu já fiz coisas em casa, porque a gente transferia muito de cidade, então eu não tinha como ter um emprego fixo. Você chegava numa cidade, enfim. Então eu já fiz linguiça para vender, eu já fiz comida congelada, eu já fiz artesanato. Eu brinco que quando eu morei em Colinas do Tocantins, eu era conhecida como a mulher da linguiça. Essa foi ótima. E aí eu também aprendi a fazer limpeza de pele. Então, enfim, eu sempre me virei na vida. Eu já fui professora da 1ª série, né? Sem ter formação nenhuma. Naquele tempo nem era tão exigido isso. E nisso eu fui me fazendo, nisso eu fui sendo, nisso eu fui aprendendo. E hoje eu digo que é uma das qualidades que eu entendo que eu tenho, que é de conhecimento de vida, né? Quando eu vou sair do Tocantins, que eu vim para o Goiás, eu montei uma empresa de confecções, mas antes disso eu trabalhei numa empresa de confecções, né? Eu fui contratada por uma pessoa que ia sair para a política e eu não sabia nada. Ela era doida igual eu. Eu aceitei um emprego sem saber nada. Sim. E ela acreditando que eu era capaz, né? Sim. E com todos esses desafios, com 2 crianças pequenas, né, para cuidar, com 2 meninos, eu sempre trabalhei. Eu trabalho desde que eu tenho 14 anos de idade, né? E isso para mim não é uma vergonha, isso para mim é uma honra, eu dizer Sim. isso com toda essa força. E quando eu vim aqui para Brasília, no alto dos meus 42 anos, foi quando eu sentei no banco de faculdade, no banco, né, para estudar, para fazer psicologia. Que exemplo! E eu fui para esse lugar junto com meu filho César. Nós 2 fizemos vestibular, um do lado do outro, porque eu me chamo Cleusa, ele se chama César, as 2 letras C, um do lado do outro. E nós 2 fizemos o vestibular. Eu não imaginava que eu iria passar. Falei, imagina, eu só vou lá incentivar meu filho, né? Sim. E eu passei. E aí eu recebi essa força da minha família na época, né? Para eu fazer mesmo o meu curso. E foi definidor na minha vida. Eu sou apaixonada no que eu faço, eu me encontro, né? Então, eu tenho a honra de dizer que é possível a gente criar caminhos a partir da nossa história, a partir das nossas necessidades, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. É claro que no meio disso tudo tiveram tantas dificuldades, tantos desafios, mas enfim, essa é um pouquinho do eu que estou aqui hoje falando para vocês. E eu queria escutar um pouquinho também da história de vocês, porque eu acho que às vezes as pessoas acham que elas precisam ter tudo para conseguir fazer alguma coisa. E eu penso ao contrário, quando você tem tudo, para que você vai fazer alguma coisa? Justamente. Então, eu acho que que não ter também ajuda você se desafiar, né? Eu acho que é isso que se fortalece, né? Se encontra, né? Uhum. Concordo com você. Vamos por ordem de geração agora. Vamos. Cleusa, seria eu, né, Cleusa? Sim.
Então, Cleusa, eu me identifiquei muito com a sua história, né? Porque realmente, assim, eu comecei aos 11 anos, né? Você falou que foi aos 14. Então, aos 11 anos, eu peguei umas roupas, uns shorts, era até shorts, né? Para vender. Porque a minha mãe trabalhava, ela era faxineira, né? Trabalhava, não tinha estudo, minha mãe fez até a 2ª série. Então, minha mãe teve uma história muito diferente da minha, né? Que hoje sou pós-graduada, faço mestrado. Então, minha mãe, ela não teve essas oportunidades. Mas foi uma mulher muito guerreira, né? Então, eu falava, minha mãe não tem condições, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar. E uma mulher chegou e falou assim, eu tô vendendo aqui uns shorts, você quer comprar? Eu falei, não, comprar não, que eu não tenho dinheiro. Mas ela ofereceu para minha mãe, né? E aí eu peguei e falei assim, na mesma hora eu falei assim, eu podia vender, né? Vender esses shorts e fazer um dinheiro. Só que, na verdade, não era dinheiro que eu ia fazer. Ela falou, você vai vender, cada tantas peças você vai ganhar uma. É um bom negócio. Já vou poder ter uma roupa a mais ali, né? Sim. Então, como você falou, eu também já fui babá. Eu também teve uma época que eu tenho um técnico de contabilidade, viu, Cíntia? Atuei eu mais. Também tenho. Você também tem? Que era isso, né? E aí eu sei que nessa formação da contabilidade foi onde, aos 18 anos, depois do ensino médio, eu fiz e consegui um emprego, né, na área de contabilidade. E eu atuei, acho que mais de 10 anos na contabilidade. E depois eu falei, gente, a contabilidade já deu para mim. Porque eu trabalhava para os outros, eu não tinha como abrir minha empresa. Eu falei, eu quero um emprego em que eu vou ter disponibilidade de horário, né? E aí eu me casei também muito cedo. Eu me casei aos 19 anos. Eu também. Olha aí também, né? Essa geração, hoje, gente. a geração de hoje, os filhos não querem sair de casa. Não, eles querem ficar aí há muito tempo. Então, hoje as mulheres são mães aos 30, 35 e tá tudo bem, né? A gente, eu com 21 aninhos, 22 aninhos, eu já tive a Isabela. Tá aqui, meu fruto. Com 22 eu já estava com o segundo. Já? E aí, eu sei que eu me casei muito nova, né? E eu era trabalhava na contabilidade na época, em empresas mesmo, ganhava muito pouco, né? E assim, fui lutando. Ali naquela época, as meninas eram muito pequenas, né? Eram bebês. Primeiro veio a Isa e depois veio a Gabi. A Gabi estava aqui sábado passado com a gente. E um beijo pra Gabi, né? Mandar um beijo pra ela. Falar igual você, ela não fica com ciúmes. Aí eu tive a Gabriela, né? E assim, com muita dificuldade, sabe? Dificuldades financeiras. O meu marido, na época, também era vendedor, a gente ganhava muito pouco, morava na casa da sogra, nos fundos da casa da sogra. Então, até a gente ter possibilidade de ter o nosso canto, de pagar um aluguel e depois ir constituindo a nossa vida, né? Então, assim, foram anos de muitas lutas, muitas dificuldades e muita escassez. Sim. Até então, Cleusa, eu levava, e Cíntia, o legado da minha mãe. Que a minha mãe dizia assim, você tem que se contentar. Você tem que se contentar com isso. Você não merece ter mais. A gente não merece ter mais. Caramba! Minha mãe tinha uma crença limitante muito grande, que ela recebeu da própria história, da própria vida, né? Sim. Hoje ela já tá com o Papai do Céu, né? Eu amo demais, sinto falta, sinto saudade, mas eu sempre olho pro legado que ela me deixou, que foi coragem. Minha mãe era muito corajosa. Então, ela criou 4 filhas sozinha, na dificuldade, na escassez. Era um pãozinho para cada, era uma banana para cada, quando tinha. Nós éramos um bife para cada. Quando tinha, era colocado um bifinho para cada um. Você sabe como que é, não sabe, Cleusa? E muitas mulheres aqui também vão se conectar com isso, né? É a nossa história. Então, eu não tenho vergonha de falar dessa história, e essa história também, ela não me machuca mais. Isso. Porque isso é que é importante. A gente olhar para nossa história e não ter vergonha de falar. Não, eu tenho Mas tem pessoas que têm, né? Falei, Deus me livre de falar uma coisa dessa, porque tá me humilhando. Sim. Claro, a gente passa a fase da humilhação. Tem esse período na nossa vida. Quem não deseja ter coisas? Exatamente. E eu, quando era criança, eu desejava ser rica.
eu já era ousada, assim, sabe? Faltando tudo. Então, eu conseguiu, que Patrícia? sou rica, da graça de Deus. E graças a Deus não tem faltado nada, né? Sim. Deus sempre provê ali. E eu falava assim, mas ainda não cheguei no nível, tá, Cleusa? Que eu quero. Tô chegando. Mas olha, tem muitas riquezas, né? Muitas. Uma delas é o dinheiro. É isso que eu ia te falar, prosperidade não é só financeiro, não é só com dinheiro, certeza. né? São valores que não têm preço. Não tem Eu digo preço. que o preço é o dinheiro, o valor ele é imensurável, né? Eu queria fazer só uma pausinha, Patrícia, para dizer assim para os nossos, quem está nos ouvindo, né? Isso é muito importante. Sim, Porque nós temos criado uma geração, os nossos filhos, para ter dinheiro é e não para validar o que eles querem, aquilo que eles são. isso. Porque o ser é muito mais importante do que Sim, o ter. Isso sim. é sensacional. Exatamente. E esses são os valores que estão imbuídos aí nesse crescimento. Porque você pode ser o que você quiser. Sim, Desde que você sim. tenha honra, que você tenha valor, que você goste daquilo que você faz. Aí o dinheiro vem. Exatamente. E Exatamente. vem de acordo com aquilo que você quer que venha. Porque o dinheiro é um é um resultado, né? resultado. Ele é uma energia que emana, né, para todo mundo, o Sim. universo, Deus é rico, então tem tudo pronto. Uhum. Só que vai depender muito dessa visão. Por Sim. exemplo, a minha mãe tinha uma visão de uma crença limitante, de contentamento, de pobreza, de escassez, Sim. né, da história dela. E eu falei, gente, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para as minhas filhas, eu não quero isso para os meus Isso netos. fez diferente, É, né? eu falei, não, eu não posso. Eu falei, mãe, me desculpa, mas isso aí não vai dar. Porque muitas isso. pessoas têm essa crença de que o dinheiro é algo ruim. Quem tem dinheiro é Isso. ruim, são Você pessoas não vai pro arrogantes. céu. Exatamente, É né? isso mesmo. Ditado A de que gente não vai passar na coisa da agulha. Você passa no buraco da agulha. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Entendeu? Tem muitas dessas isso. crenças ainda. Eu vejo que tem muitas pessoas que ainda têm dessas crenças que vêm, né, das gerações. Então, assim, você quebrar isso é difícil. É difícil. Como é que foi pra você, Cíntia? Para mim foi desafiador, porque, assim, a minha história é muito parecida com a sua, Sim, tá? Então, eu também vim de a minha mãe era mãe solteira. sim, igual a minha. Sim, Né? a nossa história é bem parecida, assim. Então, Sim. assim, a minha mãe criou 3 filhos sozinha, né? E uma coisa que eu levo da minha mãe, que minha mãe é uma pessoa guerreira pra caramba. Eu Sim. olho pra trás, hoje em dia, claro, com o conhecimento que eu tenho, porque antigamente eu olhava com a imaturidade, com Isso. ela não teve tempo pra mim, que não sei o Isso. quê, nananã. Nossa, hoje em dia eu tenho tempo pro Leonel, mas eu olhava assim, poxa, minha mãe não teve tempo. Quando isso virou, sério, eu olhei assim, meu Deus do céu, como minha mãe conseguia. Porque eu olho e falo, não sei se eu conseguiria. Então, assim, a minha mãe também foi uma mãe super guerreira. Minha mãe não teve os pais, então a mãe dela morreu quando ela tinha 6 meses, o pai morreu quando ela tinha 6 A anos. minha também. E eu fico olhando assim, uma vez eu me toquei, eu falei, gente, minha mãe nunca falou a palavra mãe. Nunca. Porque ela foi criada por uma tia, né? Então, ela veio do Nordeste, né? Então, foi criada por uma tia e tal. Foi quem eu conheci como avó. Só que minha mãe nunca falou a palavra mãe. Sabe? Aquela coisa, quando você se toca disso. Enfim, foi uma mulher muito guerreira. Passou por um câncer, aí depois foi aposentada cedo. Aí foi empreender. Ela tinha um comérciozinho pequenininho em casa para sustentar os 3 filhos. Conseguiu formar os filhos, porque minha mãe sempre foi assim, minha coisa de vida, a minha missão de vida é formar os meus filhos. Porque eu não tive, mas eles terão. Terão Isso. E fez isso muito bem, Minha sabe? mãe fez isso com a gente muito também. bem. E ela sempre, e a mesma coisa da sua mãe. Da sua também. Minha mãe estudou até o ensino fundamental ali, mas sempre gostou muito de ler, sempre incentivou muito a gente a estudar, sempre. O primeiro lugar lá em Que casa é exemplo estudar. bonito, né? Sim, minha mãe é uma pessoa sensacional. E aí, assim, sempre foi uma pessoa muito doce. Minha mãe é um açúcar puro, assim, um mel puro, sabe? Tipo, e ela sempre, e ela sempre incentivou. Então, ela sempre quis o melhor pra gente. Aí, Em que assim, isso te ajudou na sua vida hoje? nossa, muito, Cleusa, porque assim, eu me formei cedo, com 21 anos de idade eu estava formada já em contabilidade, fui trabalhar para o mercado de trabalho, fiquei 10 anos numa empresa, numa multinacional de auditoria, consegui ascender na carreira,
Aí, em 2020, eu perdi meu emprego. Fui mãe em 2019. Em 2020, eu perdi meu emprego. Aí, o mundo virou, assim, a cara. Deu um giro, né? Deu De um 360 giro de graus. 360. Porque eu olhava para o empreendedorismo e olhava assim, meu Deus, essas pessoas têm muita coragem, eu não tenho coragem de fazer isso. Uhum. Meu Deus, aquela pessoa passa por uma pressão e não sabe, aquela coisa assim. Sim. E aí eu olhei para trás e falei, vem cá, mas minha mãe fez isso. Minha mãe foi demitida, minha mãe foi começar um negóciozinho pequeno e deu conta. Uhum. E eu sou filha dela. Sim. Pronto, na hora que eu falei assim, eu sou filha de... O apelido da minha mãe é Cotinha. Eu sou filha de Cotinha. Eu consigo. Aí fui, comecei no empreendedorismo, abri meu escritório com força da família, a família me ajudou, meu cunhado, minha sogra, minha mãe me deu super apoio. Minha mãe e minha sogra me falaram, por que você não abre seu escritório? Não é pra mim não. Morro de medo. Sim. Até que veio essa reviravolta. A gente às vezes não vê o nosso potencial. Não, né? não. Eu vejo sempre muito potencial. A gente mesmo não acredita. É o Não. primeiro a não acreditar. O primeiro é não acreditar. E aí ainda veio com a maternidade, porque eu falava assim, gente, eu não quero estar num escritório de 8 às 18, cumprindo um horário engessado, sendo que eu tenho uma criança pequenininha em casa, eu queria ficar mais tempo com ele. E aí eu acho que isso me deu também um empurrão, sabe? Aquela coisa assim, vai, porque aí você tem um pouco mais de liberdade. E começou a trabalhar em casa, né? E eu comecei a trabalhar em casa, na pandemia, Online mesmo, né? Aquela coisa bem E isso aí foi o que aconteceu comigo, quando eu falei assim, eu preciso de tempo, né? Porque eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Não que eu não trabalhe hoje, viu, gente? Não, eu também. Porque o empreendedor trabalha muito Sim, mais, né? muito. A gente pensa assim, quando a gente vê o nosso negócio, a gente vai viajar, vai fazer... Você viaja, mas você viaja com o seu computador. É o que acontece comigo. Hoje em dia eu viajo, mas é assim, eu não tenho rede social. Eu saí da rede social porque não fazia bem. Consome, né? Muito Consome tempo. muito tempo, mas hoje é assim. Ai, que legal. Mas assim, a empresa tá nas redes sociais. Mas a empresa tá nas redes sociais. Tá Então é certo. assim, quem é que tá ali por trás? Então é assim, o cliente não sabe que eu tô viajando. Às vezes, ano passado eu viajei com meu filho pro Maranhão, fui só eu e ele. Falei, vamos só nós dois, vamos visitar uma amiga minha e tal. Levei o computador. Eu tava na praia, mas tava trabalhando. O cliente tava mandando mensagem, Cintia, eu preciso disso, daquilo. Assim, a gente só que é diferente, né? diferente, Porque assim, por exemplo, hoje em dia eu tenho mais liberdade de tempo Sim. com o meu filho. Então, assim, Sim. eu tenho que levar meu filho na natação, eu saio do escritório, pego meu filho, levo na natação com o computador, tô lá trabalhando. Hoje eu quero tirar o dia pra ficar com o Leonel. Tiro o dia pra ficar com o Leonel, mas eu vou recompensar em outro dia. Domingo, no final da tarde, eu tô trabalhando. De ser um pouquinho isso, né? É. Que eu acho que é um pouco diferente do que você vive, né, Isabela? Sim. Que Agora Agora a gente você vai não pra tem outro como fazer extremo. atendimento online, né? Sim. Bom, eu tenho 24 anos, como eu falei, né? Ingressei na faculdade aos 19. E a minha geração já é um pouquinho diferente, né? É, bastante. Eu acho que é bastante. Bastante. Conta agora pra Tem gente, os né? seus desafios, mas talvez seja um pouco mais privilegiada, né, em comparação às de vocês, até porque hoje a gente tem muito mais acesso à informação, Sim. Mais facilidade mais também, facilidade, exatamente. No entanto, o que a gente escuta muito da família, dos pais, é sempre aquele discurso de se forma, né, faz a sua faculdade e passa num concurso público. Isso. né? Em Brasília é o que dá, né? Sim. E eu fui meio contra isso, né? Porque eu segui aí o caminho do empreendedorismo, né? Aos 22 anos eu me formei. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso na área de micropigmentação. Que bacana. E aí foi onde eu iniciei, né, na área da estética. Mas assim, desde muito nova eu sempre gostei de me cuidar, fazer a sobrancelha da minha mãe, do meu pai, né? Cuidava bastante da minha pele, então sempre me identifiquei muito com a área da beleza. E ali por volta dos 18 anos, eu e a minha irmã, a gente resolveu abrir uma loja online de maquiagem. Que bacana. Pois eu quero o site. Não, mas não, infelizmente não deu você não tem certo. mais. Tá bom. Né? Talvez ali pela falta de maturidade, de experiência, a gente não conseguiu vingar. Mas O que te ensinou isso?
Bom, acredito que a persistência, né? Eu acho que... Não desistir do seu sonho. Exatamente, com certeza. O empreendedorismo, ele não é um processo linear. Não. Ele é uma montanha-russa, né? Ele é uma montanha-russa de sentimentos, de acontecimentos, de problemas. E até então, eu era muito... Talvez eu tinha uma mentalidade muito fraca, né? Então, não tá dando certo isso aqui, então não, é porque não é pra mim, né? E aí, eu acho que essa foi a principal lição. Sim. Né? A gente perseverar, a gente persistir diante dos nossos sonhos. E hoje você se percebe sim, com satisfeita. certeza. E eu acho isso muito legal, porque assim, eu falo assim, a sua geração como se eu fosse tão mais velha. Mas é porque eu tenho um estagiário, né, que é mais ou menos da sua idade, mas eu tinha uma pessoa que era mais nova. E eu achei legal você falar a questão da perseverança nessa idade. Porque essa idade, a idade dos 20 e poucos anos hoje, é a idade que assim, não deu certo, deixa pra lá. Não deu certo, eu vou fazer outra coisa. Sabe, a idade da troca, porque tudo é tão pronto, né? Porque tudo é tão fácil, é tão assim. E aí você vai empreender e aí, poxa, não deu certo. Você poderia ter falado assim, eu não quero mais isso, eu vou, sei lá, fazer outra coisa. Mas não, fala da perseverança nessa idade, uma geração que tá acostumada com as coisas assim tão rápidas, acabou, eu não quero mais, eu vou fazer outra coisa, sabe? Isso é muito legal. Muito bacana, e eu acho que você tem também, sabe, Isabela, um exemplo dentro de casa, né? Porque a gente tá falando das nossas mães como inspiraram a trabalhar ou a não querer ser igual, né? A minha mãe, gente, ela se meu pai tivesse deixado ela meter a mão nas coisas, a gente teria sido ricos. A minha mãe tinha uma visão que eu ficava encantada, mas o meu pai, com o machismo da época, não era permitido, mulher tinha que ficar em casa. E uma das coisas que eu acho bacana, que minha mãe me ensinou, gente, um dia uma amiga minha falou assim, Cleusa, eu nunca vi alguém saber de tanta coisa. Gente, eu sei costurar, eu sei cozinhar, eu sei arrumar uma casa, eu sei fazer tantas coisas, que aí ela falou assim, caramba, eu nunca vi uma pessoa que sabe fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que você sabe fazer tudo. E isso a minha mãe dizia, você tem que ser uma boa dona de casa. Aí eu falava assim, mas eu vou ser rica, eu vou ter alguém para trabalhar para mim. Ela, mas como é que você vai ensinar? Como é que você vai cobrar de alguém? Se você não souber, eu quero que você seja rica, sim, mas você precisa saber para você saber se está bem feito ou não. Então, minha mãe, ela teve isso. Eu acho que essa história das nossas mães, dessa geração, estimula. E eu acho que você teve isso muito da sua mãe, né, Isabela? Com certeza. Nessa parte, né? Então, ela sempre me apoiou muito, né? Os meus pais, na questão do estudo, né? Eu não precisei trabalhar desde muito nova. Mas, é claro, chega uma certa idade que a gente quer ter algumas coisas, quer ter alguma independência ali, pelo menos mínima. Né? E foi onde eu comecei a buscar também caminhos para isso. Como é que é ter dinheiro aos 24 anos? Do seu que você ganha. Fala aí para as pessoas da sua geração. É bom, não é? Com certeza. E aí, em 2021, ela abriu a clínica dela, né, de psicologia. E eu comecei a trabalhar com ela. E atualmente eu ainda trabalho, né? Concilio tanto a estética quanto a parte administrativa na clínica dela de psicologia. E foi onde eu aprendi muito, né? Sim. Foi onde foi a minha escola ali do empreendedorismo em si. Eu sempre falo, sabe, Isabela, para os meus clientes, que não tem como você ter algo sem abrir mão de outro. Sim. Porque você não tem como, não é, Patrícia? Nos nossos clientinhos. Porque eles querem ter tudo, mas não querem abrir mão do sono, não querem abrir mão dos amigos, não querem abrir a mão das baladas. Sim. E você precisa abrir mão de alguma coisa para ter outra. E isso é muito incrível, né? Você ter isso. Você vê isso também? Vejo. Porque eu falo que tudo na vida nunca é 100%. Sempre vai ter um pós e um contra, né? Sim, com certeza. Então, a gente precisa entender, trabalhar a baixa resistência à frustração na hora dos contras. E é isso que as pessoas, às vezes, não sabem gerenciar.
Entende? Então, a Isabela, eu costumo dizer que ela é meu braço direito e a Gabi meu esquerdo. Por quê? A Isabela, ela aprendeu ali aos 17 aninhos já a empreender, vendo eu fazendo as coisas, né? E quando eu abri a clínica, falei, Isabela, você que vai tomar conta para mim aqui, dos profissionais, do financeiro, Se vira. de agendamento, né? E orientei ela ali. E hoje ela faz isso muito bem. Hoje ela já treina pessoas para fazer isso também. Então, ela se desenvolveu. Ela falou, tá, eu vou. Mesmo com medo, mesmo, né? Porque é isso, a gente tem medo também, né? Aqui ninguém é Mulher Maravilha. Não, quando a gente tenta, não dá certo. É. E eu acho que isso é importante, eu vejo vocês duas, a relação de vocês duas. Sim. Que eu vejo muito da minha mãe, porque assim, é o que esses dias eu tava vendo o podcast da Cleusa com a outra convidada, e aí elas falaram bem assim, como você quer incentivar uma criança a ir pro trabalho, sendo que todo dia você chega reclamando, você chega praguejando e tal, aquela coisa. E a minha mãe foi faxineira a vida inteira, trabalhou de faxina a vida inteira, e final de semana ia ainda fazer faxina, eu trabalhava numa escola, numa universidade, e a final de semana ela ainda ia fazer faxina na casa de professores para complementar a renda. Sim. Eu nunca vi minha mãe chegar em casa reclamando do trabalho, praguejando o trabalho, nossa, que droga, não sei o que, não. E eu olhava e minha mãe sempre falava, filha, o trabalho é muito importante, aquele ditado mesmo, o trabalho dignifica o homem. Sim. Gente, trabalho, para mim, é uma das palavras mais bonitas Honradas, da vida. Né? Eu acho tão bom quando eu falo assim, nossa, eu estou cansada, mas é do meu trabalho. E assim, independente de ser empreendedora ou não, é o meu trabalho. Então, assim, a minha mãe sempre me inspirou pela história dela, a história de superação, e por sempre, assim, tá sempre feliz. Eu conheço minha mãe tá sempre rindo, sabe? Aquela eu quero mandar um abraço aqui, viu, Cotinha? Você é top, eu gosto muito, ela é uma pessoa sensacional. Sabe, ela sempre falou muito bem do trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que honrar o seu trabalho, porque é isso que te traz. Teve as crenças limitantes dela, mas veio da geração, enfim, paciência. Mas você sabe uma coisa assim que você está falando? Quando eu estava fazendo minha formação, a gente estudou a psicologia do trabalho, né? Um pouco. E para mim foi assim, caramba, que fantástico. Porque ele traz esse valor que é da nossa ação, daquilo que sai de nós, vai para o trabalho e volta em retorno de dinheiro. Né? E daquilo que você recebeu. Então, o trabalho é essa troca, é o que eu dou e aquilo que eu recebo. Então, como é que você está dando o seu trabalho para você receber o tanto que você está recebendo? E se você não está satisfeito, vamos avaliar isso. Vamos olhar isso. Vamos colocar isso. Olha só, o que eu estou fazendo e o que eu estou recebendo? O que está errado aqui? O que eu estou insatisfeito? E não praguejar porque eu estou ganhando pouco. Justamente. Minha mãe também nunca falou mal do trabalho. Ao contrário, o trabalho sempre foi honra. Foi lugar de você se sentir bem e feliz, né? Sim. Levantar cedo e sair. Nossa, eu lembro minha mãe falando essas coisas de manhã, não, eu vou levantar cedo porque eu vou trabalhar. Meu marido me olha assim, final de semana. Porque assim, gente, eu acho que vocês são, todos nós somos aqui. E eu sou apaixonada por trabalhar. Eu adoro trabalhar. Ontem eu tava trabalhando. Nossa, eu também adoro trabalhar. Meu marido olha assim e fala, cara, você tá feliz, né? Domingo, tô lá, eu organizando minha semana assim, eu tenho que fazer tal coisa que você gosta, né? Eu falei, eu adoro. Isso daqui é meu lugar de cura, é o que me movimenta, sabe? Isso acontece muito comigo, e a Cleusa sabe que a gente escuta todos os dias pessoas, né? E às vezes os meus pacientes, eles perguntam, doutora, como é que você deve acabar o dia assim, destruída? Porque você só ouve problema, é gente que chora, é gente que reclama, é gente que fala das suas dores. E eu falei assim, você acredita que não? Não, como assim não? Falei, não. Eu termino meu trabalho, a Isabela é testemunha, né? Eu ainda tenho energia. Vamos ali pro barzinho tomar uma coisa. Vamos, bora lá, vamos fazer. Ainda tenho aquela energia para chegar na minha casa, fazer alguma coisa na minha casa, fazer uma comida, ficar com o meu cachorro, ficar com as minhas filhas. Tá vendo? Porque a gente ama o que faz. Isso é bom para toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E eu sou apaixonada pela psicologia. Eu digo que a psicologia me chamou. Nunca pensei na vida ser psicóloga, mas numa fase muito difícil da minha vida, a psicologia me chamou. E eu falei, gente, eu quero ter disponibilidade para
os filhos, para minha família. E esse emprego aqui me consome, porque era muito trabalho, né? Ela sabe como que é ser contadora. Não que não seja bom, é muito gratificante, mas eu já estava saturada. E aí eu falei, eu quero uma profissão que me dê mais qualidade de vida, mais possibilidade de ganho, né? Flexibilidade de horário. E foi quando a psicologia me chamou. Então, já com quase 40 anos, eu fui fazer psicologia. Olha que legal! Não tive a oportunidade de fazer cedo. Eu também não tive. Então, aí eu fui fazer. Quando eu cheguei na psicologia, eu me encontrei. Porque a psicologia primeiro me tratou. Aí começa, a psicologia me tratou, porque quando eu fui vendo aquelas aulas, todo aquele conteúdo, né? Sim, Cleusa, que não é fácil. Desenvolvimento humano, muita nossa, é muito coisa. pesado. E aí eu comecei primeiro, aí os professores, vocês vão fazer terapia. Psicólogo que não faz terapia é um problema. Como é que você vai entender a dor do outro se você não entende as suas? E eu falei, vamos fazer terapia. E fui fazer terapia, entrei num processo de análise muito profundo, muito doloroso. Sim. Sofri bastante. Tinha um dia que eu saía só o bagaço do consultório do meu psicólogo. E aí, mas isso foi transformador. E aí, quando eu me formei, que eu comecei a atender, eu trabalhava, eu falei assim, eu vou pedir conta. Eu tinha um cargo alto na empresa de parte financeira. E aí eu cheguei para os donos e falei, a partir do dia, eu lembro até a data, 20 de dezembro eu não estarei mais na empresa. Como assim você não vai estar mais na empresa? E tinha muitos anos que eu trabalhava nessa empresa. Agora eu sou psicóloga. E aí eu fui trabalhar para ganhar R$10 por atendimento. Então eu tinha um salário ali que não era bom na época, eu era em torno na época de R$5.000. E aí eu saí para ganhar R$10 no atendimento clínico. Mas se sentiu feliz. Eu falei, e detalhe, era depois de 90 dias que tu ia receber, porque era por convênio. Mas você vê a diferença que você não estava na área que você gostava, sim, e você ainda era empregada, Sim. e o outro você estava realizando seu sonho e você ainda era dona da sua empresa. Exatamente. É totalmente diferente. Diferente. São coisas que o dinheiro não paga, Não que a gente paga. estava falando no começo. Isso. Não é só dinheiro. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá, Cleusa, e falei, eu vou ter uma clínica igual essa, a ousadia da mulher, Sim. sem nenhum dinheiro no bolso, sem nenhum centavo. Falei, eu vou ter uma clínica igual Mas essa. é o seu sonho que te moveu, né? Foi. E numa imersão eu escrevi uma carta para Deus e para o universo. E eu falei, eu serei uma mega empresária. A minha empresa vai ter muito isso. E falando, eu tenho a carta até hoje, sabe? Bacana. E aí nessa carta eu falava assim, eu sou uma mega empresária, eu vou fazer muitas entrevistas. Eu falei que ia fazer muitas entrevistas. E quando eu comecei na psicologia, a primeira coisa que eu fui chamada foi para uma entrevista na Rede Record, com Porta Nova, para falar sobre autismo. E eu falei, gente, como é que... E veio assim, do nada. Foram conexões que falou assim, olha, ele precisa de uma psicóloga aqui. E isso, sabe que horas que eu recebi a mensagem? 10 horas da noite. Sempre é assim. É sempre E assim. 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu tinha que estar no estúdio dele. Eles falam assim, daqui meia hora, grava um vídeo. Manda. Teve uma vez lá em casa que a Cleusa gravou isso. Ela tava com o Leonel lá em casa. Sim. E alguém pediu pra ela gravar alguma coisa. Você lembra? Foi. E aí ela, Cíntia, pega o celular aqui, grava aqui pra mim e tal, falando da importância dos avós. Pronto. Olha aí, tá vendo? Aí assim, né? Pra ela é fácil falar. Importância dos avós. Aí eu falei, tá bom assim, não sei o quê. E mandou. Essa joga pra outra. E aí, quando eu escrevi essa carta, depois de algum tempo, eu achei a carta. E tudo que eu escrevi lá aconteceu. Hoje eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu reconhecimento profissional, eu tenho meus pacientes que me indicam, eu tenho a minha clínica, que é uma referência. Eu pude ser referência para as minhas filhas. Então, hoje a Isabela e a Gabriela é fruto disso também. Claro. E para mim é um orgulho imenso ter elas comigo, né? A gente é muito parceira, a gente é muito amiga, mas a gente briga também, tá, gente? Sem brigar, não tem como aceitar. Não tem como. Não. Mas a gente se ajusta. Eu queria dizer assim, para os nossos clientes, né? Sim. Eu escuto muito isso também, assim, meu Deus, como é que você dá conta? Mas quando a gente faz essa coisa que a gente gosta, e outra, é uma honra estar ao lado de alguém que está buscando sair daquele lugar. Isso. Porque ele vai para terapia, não é para ele querer
continuar da mesma forma. Não. Ele quer encontrar ele quer encontrar um caminho, ele quer se transformar. E é uma honra estar do lado dessa pessoa para estar nesse caminho de se transformar e de buscar o que quer, né? Olha só, eu queria fazer assim agora, eu sei que a Isabela não é mãe, mas nós somos, né? Eu sou avó também. E da gente falar um pouquinho desse papel da mulher e a maternidade. Quando eu estava num segundo estágio dentro de um banco, eu tinha 18 anos na época, e o banco fez uma avaliação interna com os estagiários para eles se tornarem efetivos, para serem funcionários efetivos daquele banco. O banco nem existe mais, era Banco do Estado do Paraná. E quando eu fui fazer os meus exames, eu me descobri grávida. Eu estava grávida do meu namorado, nós éramos namorados, com 18 anos de idade. E aí, com 19, o Vinícius nasceu. E eu fui demitida. Imagina, naquela época. Não aceitavam que você pudesse entrar grávida. Olha o tanto que isso mudou hoje em dia, né? Sim. Graças a Deus, esse lugar, né? Da mãe, da mulher, da mãe, estar no mercado, não perder o emprego. Sim. E eu fui demitida. E detalhe, eu tinha passado no vestibular. Eu ia começar o meu curso, que ainda bem não fui, né? Porque era Ciências Contábeis. Eu falo que às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, né? E a gente fica aí. Então, eu perdi o meu emprego. Eu não pude fazer meu curso, porque eu não tinha recursos financeiros. Eu precisava daquele trabalho para eu conseguir fazer meu curso superior, né? E hoje isso mudou muito. E isso foi um conflito gigantesco. E eu falo que na nossa vida sempre tem anjos. E foi um contador que era cliente do banco, o seu Mário Bertol, que infelizmente Deus já levou essa criatura incrível, que foi um anjo na minha vida, que foi lá na minha casa e falou assim: por que é que você não está no banco? O que foi que aconteceu que você saiu? E eu falei: eu fui demitida porque eu estou grávida. Ele: então você vem trabalhar para mim. E eu fui trabalhar nesse escritório de contabilidade com ele e a esposa dele. Gente, eu conto essa história, me arrepia. Porque ele foi sinceramente um anjo na minha vida, num momento tão difícil. Eu grávida, sem dinheiro. A minha mãe, na época, ela ficou muito, muito, muito chateada comigo. Porque você engravidar antes de casar era uma afronta. Imagina. E uma afronta a Deus também, né? Uma traição, considerada uma traição. Ela demorou um tempo para depois conseguir aceitar. E foi através desse trabalho que eu consegui manter e sustentar, ajudar no sustento do meu filho. O meu marido, na época, o pai do Vinícius e do César, era bancário, ganhava pouco. E a gente precisava desse complemento. Eu fui morar com a minha sogra. Minha sogra me acolheu na casa dela durante bastante tempo, porque nós não tínhamos recursos, né? É diferente da geração de hoje, né? Exatamente. Hoje eles já têm as próprias casas deles, exatamente, né? Então, é diferente, né? Isso. Até essa dinâmica, né? E esse desafio da maternidade, né? E do trabalho, e aquele conflito, porque como você falou, né? Vai ser mãe, nasce a culpa. E que bagagem eu tinha com 19 anos para educar uma criança? Então, eu imagino assim que eu meti muito os pés pelas mãos, com certeza, né? Dos meus dois filhos. Acho que a Isabela sofreu um pouquinho também. Mas eu era uma mãe muito protetora. Eu procurava, né, o máximo. E o César, eu quis engravidar, porque eu falei, já que eu tive um, então eu vou ter dois logo, pronto, e acabou essa história de ter filho, porque eu queria ter dois. Né? E graças a Deus, né, a gente conseguiu, com muita dificuldade, ter esses dois filhos. E aí eu vejo esse conflito agora, que eu queria falar um pouquinho desse trabalho da mulher no mercado de trabalho e desse conflito da maternidade que vem junto. Porque hoje nós temos leis fantásticas. Agora tem até uma lei para mulher que está com cólica menstrual se comprovar, né? Pode ficar 3 dias afastada do trabalho, né? Uma lei que está em votação aí para sair. Que caso ela tenha complicações, ela pode ficar fora do trabalho. Imagina no meu tempo que você era demitida porque você estava grávida. Nossa, hoje, assim, pegando o gancho aí da maternidade, acho que meu filho está um pouco menor. Quando o Leonel nasceu, eu trabalhava ainda na empresa, né, na empresa de auditoria, e a parte de auditoria contábil, ela é bem maçante, assim. Então, depois que eu virei empreendedora, que eu consegui tirar férias em janeiro, fevereiro, março. Não existia isso. Quando eu engravidei, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí tá, isso ainda era assim. Quando eu fui pro empreendedorismo, aí eu fiquei, Jesus amado, como é que eu vou dar conta de tocar uma empresa que eu quero que cresça e ainda estar presente com o meu filho?
E aí eu me toquei assim, você nunca vai fazer uma coisa, se você for esperar estar pronta para fazer uma coisa, você nunca vai fazer. A maternidade veio para mim assim, tipo, gente, eu costumo falar que ele foi planejado por Deus. Ele foi planejado por Deus. Não foi. E eu sempre falo isso, eu não falo isso pra ele, mas ele nunca me perguntou, mas ele foi planejado por Deus. Me descobri mãe, porque eu era, nossa, teve amiga minha que foi no meu chá de fralda pra saber se eu realmente estava grávida. Porque eu não acreditava que ia ser mãe. Aceitei, assim, me descobri mãe, não aceitei a maternidade, me descobri mãe no começo, claro, como toda maternidade, aquela loucura, né? E aí veio o empreendedorismo. Um ano depois, quando eu comecei a empreender, o Leonel estava com quase 2 anos. E é aquela fase que você tem que estar o tempo inteiro pagiando ali, né? Sim. Então, assim, para mim, a maternidade com o empreendedorismo, ainda é claro que ele agora que tem 5 anos de idade, agora ele entende mais que a mãe tem que sair para trabalhar, que a mãe tem que ir para um cliente, passar o dia inteiro, às vezes, em algum cliente e tal, mas à noite eu vou estar lá para estar com ele. Mas isso não me exime da culpa. Sim. De forma alguma. Esse conflito que a gente vive, é um conflito, porque assim, ao mesmo tempo que é maravilhoso estar no escritório, sabe? Falando com o cliente, falando com a minha funcionária, vamos fazer isso. Aquilo ali é muito bom estar com ele também. Sim. E no começo, eu tinha muito esse negócio de estar no trabalho e estar pensando nele. E estar com ele, estar pensando no trabalho. Hoje em dia eu já consigo ficar mais tranquila. Porque eu sei que ele está bem cuidado. E isso é bom também. O que importa muito também é a questão da rede de apoio. Porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho a minha funcionária, eu tenho a avó dele que cuida dele, entendeu? Eu tenho um avô. Então, assim, tem o pai, né? Então, assim, é uma rede de apoio muito boa. Porque hoje a maternidade também tá isso, né? Isso. Dividida com o pai, Sim. né? Por isso que eu acho que os homens têm que ter um dia, tá, pessoal? Porque eu acho também que eles têm, fantástica essa participação, esse cuidado que é dividido, né? Sim. Eu tive divisão também. Apesar do meu tempo, o meu marido me ajudava muito nesse caminho com os meus filhos, né? Sim. Então, isso eu tive. Eu não posso dizer que eu não tive esse apoio. E aí, hoje em dia, eu já acho mais tranquilo. Claro, depois de... É o que eu falei no começo, a gente estava conversando antes. Não tem como você ir para o empreender, para servir as pessoas, porque o empreender é servir alguém. Não tem como você ir para esse lugar sem antes você se trabalhar. Então, eu tive que me trabalhar, ainda trabalho, tive que olhar para dentro de mim e tal, para falar assim, eu não sou Mulher Maravilha. Às vezes que eu tentei ser Mulher Maravilha, de tipo, quando teve uma época que minha funcionária entrou de férias, no dia que eu resolvi cuidar da casa, atender cliente e ainda estar com o Leonel, acabou. Foi o dia que eu fiquei doente. Aí, quando eu consegui identificar que eu não consigo fazer tudo, não consigo. E que bom a gente admitir que não consegue fazer tudo, né? De forma alguma. Então, assim, quando eu estou no trabalho, eu não consigo dar atenção pro Leonel. Ele tá em outro lugar, ou ele tá na escola, ou ele está com o pai. Quando eu estou com ele, tem que ser inteiro ele fala, mamãe, sai do celular. Eu, como psicóloga de criança, tem que estar com a criança, que a presença gente. tem que ser inteira. Tem que ser inteira. Você não pode estar com a criança no celular, essa ela presta atenção naquilo. Tempo, né? É muito importante. Como é que foi para você, Patrícia? Vamos te ouvir também um pouquinho. Foi muito desafiador, porque eu digo que ser mãe é uma mudança, é um giro de 360 graus. Então, existe uma mulher solteira, que é Isabela, sem filhos, né? Sim. E existe a mãe. A minha vida, Cleusa, ela deu assim, um vento. Claro que quando eu descobri que estava grávida da Isabela, também não foi planejado, né, Isa? Não foi, viu, Isa? Mas, você tá bem com isso. Mas tá tudo resolvido, né? Eu faço terapia. Eu não fui escolhida. Não. Mas eu acabei assim, eu queria muito. E eu sempre falava que eu queria uma menina. Eu tinha vontade de ter um menino, mas eu queria menina. Ainda eu falei, Deus, tomara que seja uma menina. Então, quando eu descobri que eu estava grávida da Isabela, foi a maior felicidade do mundo, tanto para mim quanto para o pai. Então, a gente celebrou muito, a família, né, comemorou essa chegada e tudo. Mas, assim, foi muito desafiador, porque eu não sabia o que era ser mãe. Sim. Eu fui ser mãe ali na prática, então não tinha teoria. Era bom se tivesse, né? Exatamente. Claro que hoje tem, né, Cleusa? Hoje tem
tem tudo no YouTube, Claro. livros, tudo. Mas naquela época não tinha tanta informação assim. Sim, nós tínhamos os saberes dos nossos pais, dos nossos avós. Exatamente. O chazinho que tinha que dar, como é que tinha que... né? Exatamente. E quando foi na segunda gravidez, que foi da Gabriela, aí eu falei, e agora? Agora vai vir outro filho, né? Não planejado novamente, só que agora já tinha um, né? Então, as condições financeiras, tudo isso pesou. Eu falei, e agora? Falei, então, Deus, faz o seguinte, me dá outra menina para facilitar a minha vida, porque aí vai ser companheira, vão ser amigas, né? E as roupas vão ser As roupas vão ser... A Gabi fala, eu só usava o resto da roupa dela, sabe? E aí foi isso, olha o planejamento financeiro aí dos filhos, né? Bom, mas olha que engraçado, só fazendo uma pausinha. O César, o meu segundo filho, ele se sentia tão honrado de receber a roupa do irmão. Era. Nossa, ele falava, nossa, agora é meu isso. Eu não sei se eu plantei isso. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele ficava achando ótimo. Então, foi muito desafiador a maternidade. Aí, quando veio a segunda gravidez, então, ficou mais difícil a questão do trabalho, né? Porque aí eu trabalhava para empresas, aí eu tive que parar um período para cuidar das duas. A Isa já tinha 2 aninhos, né? E veio a Gabi, a diferença delas são de 2 anos e pouco. E o conflito aqui. E o conflito aqui dentro. E agora, como que eu vou dar conta de tudo isso? Muitos erros, né? Às vezes a gente fica muito sensibilizada. Então, era aquela mãe de primeira viagem. Se desse Acho uma que toda fé... mãe devia pagar a terapia dos filhos, tá? Eu dos acho. pais também. Exatamente. Também então, acho. a gente erra, sim, muitas coisas. Mas também a gente acerta, né? Então, assim, por mais que eu não tivesse tanta experiência, assim, acho que Deus foi me conduzindo, né? Ali Nasce na um filho da sabedoria. sua mãe. Aí nasce. Aí essa mãe que estava aqui dentro, ela fluiu, ela Aparece. floresceu. Né? E eu consegui, claro, suprir essas necessidades, vamos supor, das minhas filhas, da minha forma. É claro que eu não sou uma mãe perfeita, né? Ninguém é. Ninguém é. Ainda bem que não, né? Porque já pensou que horror ser filha de alguém perfeito? Nossa, deve ser horrível. Mas Isso é horrível. amo de paixão, né? Quando eu vejo elas falarem que eu sou orgulho, essas coisas, aí compensa, né? Você fala, não, Sim. compensou tudo, esquece tudo. Esquece Todas as dores. Então, hoje eu falo, só que as mães hoje, muitas mãezinhas, inclusive eu tô atendendo uma paciente que ela tá com depressão pós-parto, né? Então, é muito difícil, não é fácil. Ser mãe é algo que a gente, às vezes, não escolhe, tá? Uhum. E tem muitas mulheres hoje que não querem ser mãe. Sim. E tá tudo bem, né? Uhum. Quem somos nós para falar quem vai ser ou não? Não tem que ser aquela coisa impositiva. Mas o ser mãe é desafiador. Mas eu digo para vocês, não desistam, né? A Isabela quer ser mãe, viu? Ela já falou para sim, mim. mas é bom demais. O Leonel também quer ser pai, só pra você ter ideia. Eu perguntei, vocês querem ter filho nessa geração de... Ah, Isabela, claro, eu Lógico. quero ter meu filho, né? Isso é Fala aí, Isabela, dessa vontade. Eu quero sim ser mãe, claro, no tempo certo, né? Hoje em dia eu já moro com meu noivo, que inclusive me apoia muito, mas a gente tá se organizando para isso. Daqui a uns anos ainda. Eu acho que é bom bacana. fazer. E vocês viram a diferença da geração da Isabela? Nós estamos nos organizando. Nos organizar. gente. A gente não tinha. Mas eu isso. acho legal você repassar isso da maternidade pra ela, porque ela Sim. tem a vontade de ser mãe. Tem. O meu filho, por exemplo, esses dias ele tava no banheiro e aí ele tava lá sozinho, ele, mãe, mas eu quero ser adulto. Aí por que, Leonel? Porque a gente sempre exalta o trabalho, a gente exalta a vida Olha, adulta. que E eu falo graça. pra ele, filho, é muito bom ser criança, da mesma forma que é muito bom ser adulto. É Sim. bom ser adolescente. Aí eu vou falando, ó, ser criança você pode fazer isso, ser adulto Sim. você pode fazer isso. Aí esses dias estavam bem ele, eu quero ser adulto logo. Por quê? Porque, olha só, gente, eu quero tomar vinho. Ai, meu Deus. Nossa, que vergonha faz. Mas enfim, porque eu quero tomar vinho. Aí eu vou sair com meu filho. Aí eu vou abraçar Olha. meu filho. Aí eu vou beijar meu filho. Eu vou brincar 5 com meu filho. aninhos. 5 anos. Eu Meu vou brincar. Deus. E eu lá, e eu na sala escutando aquilo. Ele falando sozinho. Porque eu vou abraçar meu filho, eu vou sair com meu filho, vou levar meu filho pra natação, eu vou fazer isso. Desse jeito, gente. Eu falei, gente, olha que legal. 5 anos quer ser filho. E é legal essa geração, Sim. você. Porque isso é claro.
claro, isso E é eles fruto são de mais- dentro de casa, de né? dentro de casa, e eles são muito mais organizados que a gente. Imagina. Eu acho essa geração, eles têm aspectos emocionais muito mais aflorados do que na nossa geração. Eu falo para elas às vezes, se fosse na minha época, então vocês não davam conta, não. Isso, Não é verdade? É verdade. Tem essa fragilidade emocional, o mundo mudou, as coisas mudaram, mas eles são muito mais organizados e planejados do que nós fomos, né? Gente, eu queria falar assim um pouquinho para o nosso público das mães que escolheram não serem empreendedoras para cuidar dos filhos, né? Eu Sim. tenho alguns clientes no consultório, algumas mulheres no meu consultório que agora estão lá na sua fase de 40, 50 anos de idade e que vivem esse conflito. Os filhos cresceram, casaram, saíram de casa e vem uma aflição agora. Às vezes nem é uma cobrança delas mesmas, mas sim uma cobrança da sociedade. De que ela deveria fazer, que ela deveria estar ali, que ela deveria estar presente. E eu acho que é uma questão de escolha e de validar essa escolha também da mulher que não quer ser empreendedora. Sim. Não nesse momento em que ela escolhe a maternidade, que ela escolhe ficar dentro de casa, né? Do mesmo jeito que eu tenho estas mães, eu também tenho algumas que elas resolveram empreender quando elas estavam mais velhas, depois que os filhos cresceram, né? É o meu exemplo. Eu empreendi depois que elas já estavam grandes, Sim. né? Maiores. Mas nem sair para o mercado de trabalho elas saíram, né? Elas se Uhum. tornaram donas de casa mesmo, né? Sim. Com a felicidade que os maridos têm, uma condição financeira de manter, de suprir as necessidades da família, mas vem esse conflito, vem essa necessidade, né? E é claro que é do humano a gente querer produzir. Lógica do humano. Eu acho engraçado você falar isso, que eu tava falando isso hoje antes de vir pra cá, eu tava fazendo minha unha, né? E aí a minha manicure falando sobre uma mãe desse jeito, exatamente desse jeito. Uhum. Ela falou assim, eu acho legal porque você assume que você é empreendedor, que você não vai cuidar da casa. E eu falo pra todo mundo, gente, eu não sou a mulher da casa. Eu sou a mulher pra ir pro escritório, pra trabalhar e tal, pra ficar com meu filho, mas eu não sou aquela mulher que vai falar assim, gente, hoje eu vou passar uma roupa, hoje eu vou lavar uma casa e vou estar bem com isso. Não, eu não gosto, é de mim, eu gosto de empreender e eu estou muito em paz com isso. Antigamente eu ficava, mas eu sou mulher, eu tenho que gostar disso aqui. Eu tenho que gostar de lavar essa... Olha o pensamento, eu tenho que gostar de lavar essa roupa aqui, eu tenho que pelo menos... Não gosto. Eu gosto de fazer dinheiro para ter uma pessoa dentro de fazer isso. E hoje eu estava falando com a minha manicure que ela atende uma pessoa bem... justamente assim. Ela falou, Cíntia, ela trata a casa dela como uma empresa. Então ela tem faz muito trabalho, às vezes muito mais do que você E ela falou, assim. Cíntia, ela tá aqui fazendo a unha, quando dá o horário dela fazer a unha, o celular dela apita. Tá na hora de terminar de fazer a unha. Então, assim, ela falou, eu não sei como ela dá conta. Ela chega aqui, ela tá com a unha feita, ela tá sempre muito bem arrumada, a casa dela sempre tá impecável, os filhos e o marido super bem tratados, e ela chega aqui numa alegria, e ela fala, você conversa com ela só fala da casa dela, dos filhos e do marido, e ela está em paz com isso. Isso, olha que legal Né? Aí eu falando pra ela, eu falei, Lília, o importante é isso. Ela está em paz com isso. Exatamente, porque essas são as escolhas que a gente faz ao longo da vida, né? Então, nós estamos aqui falando da mulher empreendedora e já estamos, assim, quase ali no nosso limite de tempo também, mas né? Passa rápido, né? E eu quero falar aqui que a Patrícia, né? Ela escreveu esse livro aqui, ela... com vários casos, né? E daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho sobre o livro dela, que é do sonho ao sucesso, né? Que é esse sonho nosso. Então, esse sonho ao sucesso, ele também pode ser o da dentro de casa, né? De você ficar nesse lugar aí, né? De estar na casa. A minha mãe, ela sempre estimulou a gente a trabalhar fora. Mas a gente tinha que saber as coisas dentro de casa. Sim. E eu tenho honra, porque eu sei fazer pão, né, Cíntia? Meu pãozinho. Que a minha mãe ficava lá fazendo a gente aprender a fazer pão, fazer o macarrão, fazer a polenta. A minha mãe também fez a mesma coisa. Eu sei fazer tudo de casa, que minha mãe sempre me ensinou. E ela sempre falou a mesma coisa. E hoje você pode optar por não fazer. Entendeu? Mas você quiser. E assim, eu tenho a honra de dizer que eu ensinei os meus filhos, que são filhos homens,
a serem também cuidar da casa. Em casa eu Saber não cozinho. comer. É o meu filho Quem que cozinha é meu marido. Acho que, assim, quase que nas duas casas, né, Cíntia? Justamente. O principal que cozinha, não é que as meninas não cozinham, mas o principal é os cozinha homens. mais. Eu cozinho uma vez no mês. E no falando início. nisso, os homens arrasam na cozinha. Arrasam, Você cozinha, arrasam. Alden? Hoje eles colocam lá no chá, né? Depois eu falo com a Johnny. Nossa, o Vinícius cozinha Né? melhor que eu e muito. E o Leonel fala pra mamãe, papai, sua comida é a melhor de todas. Aí ele olhou pra mim, mamãe, você lava a melhor louça. Os meus genros cozinham, viu? E Aham. cozinham muito bem. Isso, né? Né? Tem Mais um motivo para ter o Dia dos Homens. mais motivo. Nós vamos encontrar inúmeros. Sim. Gente, eu queria, assim, agora pra gente falar da nossa mensagem final. Eu quero te ouvir, claro, pode falar, Isabela, que você tá querendo falar. E depois a gente vai dar esse lugar, essa mensagem para o nosso público. Perfeito. Não, eu só ia concluir que eu já gosto muito desse negócio de arrumar casa, de ter a casa impecável, limpa. Claro, concilio isso com o empreendedorismo. Como ela falou, não é possível dar conta de tudo o tempo inteiro. Mas eu não gosto de cozinhar, por exemplo. Não gosto. E eu acho que isso está muito ligado ao nosso processo de autoconhecimento. Né? Quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem a gente é, isso tudo torna muito mais fácil, torna muito mais leve esse processo, né? A gente saber e aceitar, né? Porque às vezes a gente sabe e não Exatamente. aceita, fica fugindo, né? É isso, só queria fazer esse... E a Isabela é muito organizada, viu, gente? Pensa numa pessoa que gosta de tudo organizado, isso é bom, porque ela funciona dessa forma. Sim. E ela produz muito. Às vezes, sim. essa A questão da organização, produção, né? Então, ela tem esse exemplo, né, Isa? Muito Esse é legal esse isso. é um aspecto, inclusive, psicológico, né? Que essa organização externa me ajuda numa organização interna. Isso. Então é importante, sim. Não é porque você é mulher, né? Ou porque você é não, homem, não. É porque o ambiente é importante. Sim, sim. Para você estar bem, o seu ambiente tem que estar bem, né? Exatamente. Nos deixe uma palavra final, Isabela. O que você quer deixar aí para o público, para sua geração? Que mensagem você deixa? Olha, eu acredito, falando do empreendedorismo em si, mas também para a vida, eu acredito que o que irá gerir o nosso sucesso é a nossa mentalidade. Então, se eu pudesse dar um conselho, né, hoje para as pessoas, seriam isso: trabalhar a sua mentalidade. Quando a gente tem uma mentalidade fortalecida, nós temos resultados fortalecidos, né? E o que seria essa mentalidade? A mentalidade nada mais é do que a nossa visão do mundo, das pessoas, né, do nosso negócio, de nós mesmos, né? Então, é muito importante isso, entender que nem sempre tudo vai sair conforme o planejado e que está tudo bem, né? A gente tirar lições disso, aprender com isso, eu acho que é o mais importante. Perseverar, né? Igual a gente comentou no início também, a minha geração ela é muito imediatista, então ela quer resultados para ontem, né? Então, por exemplo, hoje tem muito essa questão das redes sociais, a gente se expõe, a gente compartilha a nossa vida, o nosso trabalho. Aí, às vezes, não tem aquela interação que a gente esperava, por exemplo, no início, né? E aí tem pessoas que já se frustram, né? Sim. Quando tem uma mentalidade mais fraca, então é porque não tá bom, não tá legal, as pessoas não gostaram. Então vive sempre à mercê da validação desse outro. Pensa que aquilo é Né? realidade, né? Exatamente. Então eu acredito que a mentalidade ela é essencial pra gente lidar com os nossos clientes, pra gente lidar, né, com o nosso esposo, a nossa amiga, o nosso filho, né? E não desistir, né? Exatamente. Então, seria isso, meu conselho. Bacana. Vamos por ordem de idade agora. Agora foi o Eu contrário. deveria ter primeiro. Mensagem final é assim, eu sempre falo, só vai, sabe? Quando alguém pergunta sobre empreender, sobre maternidade, só vai. Para mim, acho que o importante é, se você for esperar, tá tudo bem na sua vida para você fazer alguma coisa que você quer, que você sonha, você não vai fazer nunca. Entendeu? Então, maternidade, empreendedorismo, será que eu vou dar conta? Não, você não vai dar conta. Não vai, não adianta, você não vai dar conta. Aí que entra o você olhar para dentro de si e você saber equilibrar as coisas. Porque eu vou querer logo que, igual você falou,
a sociedade muito imediatista. Eu vou querer logo que minha empresa já alcance, sei lá, milhões, e eu também vou querer estar muito presente com meu filho. Calma, amiga, não vai ser assim. Você vai ter que saber que você vai estar 50% ali, 30%, vai ter um dia que você vai estar 10% na sua empresa, 90% com seu filho, tem um dia, uma semana que você não vai estar em nenhum dos dois, porque eu também acho que é muito importante a gente olhar para dentro de nós. Acho que a gente fica... Às vezes a gente se perde na maternidade, no empreendedorismo, entendeu? E não sabe equilibrar isso. E isso é ruim. Então, é saber dividir. E mulheres saiam de casa se quiserem. Se quiserem, tiverem vontade, saiam de casa. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Porque uma hora dá certo, uma hora a conta fecha. Não adianta, você uma hora a conta fecha. Você tá ali naquele, meu Deus, mas eu tô fazendo isso, eu tô divulgando, não sei o que, não. Sim, mas uma hora a conta fecha, entendeu? Vai. E mulheres que resolveram ficar dentro de casa, aceite isso. Sim. Se você tá bem com isso, fique em paz. Fique em paz. Ah, mas é porque fulana faz isso, fulana faz aquilo. Você não é fulana. Isso, você não é fulana. Você olha muito a questão da rede social, né? Poxa, mas fulana dá conta de malhar, cuidar dos filhos, ainda tá em empresa. Você não é fulana. Isso. Você é você. Você é você. É você. Patrícia. Então, o recadinho que eu deixo para as mulheres, né? No Dia das Mulheres, que você, mulher, você pode ser o que você quiser. Você tem que primeiramente acreditar, né, em você e saber o que você quer. Aí é importante, Sim. né? Porque se toda hora você falar que é uma coisa, aí vai ficar difícil. Sim. Mas olhe para o seu alvo, olhe para o seu foco, né? Cuide da sua mente, cuide da sua saúde emocional, né? Às vezes a gente se preocupa muito com o físico, Sim. com a academia, com a atividade, com a alimentação, e a gente esquece do nosso emocional. Então, sem o nosso emocional funcionando, tudo vai por água abaixo. Sim, empreender é desafiador, mas toda mulher que deseja empreender e que vai, né, olhar para si e dizer o que eu quero fazer, ela consegue. Sim. Isso é verdade. Ela consegue. Então, você que tem que acreditar em você. Não é seu marido, não é seu filho, não é seu amigo. Não é. A primeira pessoa que tem que acreditar em você se chama você mesmo. O poder da autorresponsabilidade, né? A gente ser protagonista da nossa própria vida. Às vezes a gente atribui muito... eu não fui porque meu pai não tem condições, porque eu não vim de uma família rica. Mas quando a gente assume a responsabilidade pela nossa própria vida, eu acho que isso é muito... A gente entende a essência, de fato, Sim, das coisas, com certeza, né? Isso é importante. E esse negócio que ela falou de só vai, isso é pura verdade. O que nasce perfeito, nasce tarde, né? A gente nunca vai estar pronto. Uma casa não começa do telhado, né? Exatamente. Uma casa começa da base. Eu mesmo, eu já terminei a minha pós-graduação na área da estética e no início eu fiquei com muito medo. Eu falei, mas é um valor muito alto, acho que eu não vou dar conta. E aí minha mãe me pegou e falou, não, faz sua matrícula, a gente vai dar um jeito de pagar e pronto. E assim foi, então já finalizei, graças a Deus, né, concluí. Então, assim, o maior exemplo que eu tive dela e tenho até hoje é a fé. É a gente acreditar nos nossos sonhos, né? E quando a gente tem fé, quando a gente acredita, a gente pode chegar a qualquer lugar, né? Que lindo isso, né? Que mensagem linda, né? Bacana, muito bacana mesmo. É uma honra, né, ver jovens, né, assim, você, a minha nora querida aqui, com tanta energia, com tanta força, né, já com tantas experiências, né, e fazendo para vocês aquilo que vocês receberam dessas gerações, Sim. esses exemplos, né? Sim. Isso é muito bonito, né? E eu quero dizer aqui, né, uma mensagem final para essas mulheres maravilhosas, né, que não desistam de vocês nunca, nunca. Vocês são importantes do jeito que vocês são, da forma que vocês conseguirem. Não interessa o quê, interessa o que você faz para você. Se é o que você quer, se é o que você acredita, corre atrás, é isso. Vai, se joga. Você dá conta
é possível você construir a sua vida do jeito que você quer. Encontrar a felicidade, encontrar a satisfação naquilo que você faz, que você produz. Eu sei que tem um tempo que a gente precisa ser mãe, que a gente precisa se dedicar, e às vezes tem que abrir o sonho, e tá tudo bem. E é isso, a gente não dá conta de tudo. E para ter uma coisa, eu preciso abrir mão de outra. Essa mensagem que eu quero deixar mais para os jovens, que eles têm muita dificuldade de entender isso, que eles não querem abrir mão de nada e ainda continuar tendo coisas. Eu não vou conseguir. Não. Eu preciso dedicar-me, eu preciso acreditar em mim, eu preciso focar naquilo que eu quero. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, né? Foi uma honra, né, ter vocês aqui, né? Uma surpresa linda, né? Sim. E quem quiser adquirir esse livro, né? Patrícia, deixe seu contato, por favor. Sim. O nosso livro, né? Ele já está sendo finalizado a nossa página de vendas, tá, Cleusa? O marketing já está providenciando. Mas se você quiser o livro antes, você entra no meu direct, no meu Instagram, que é Patrícia Luz _, Patrícia Luz com 2 L's, e lá você pode me mandar um recadinho pelo direct e a gente consegue mandar esse livro para vocês, enquanto a página não fica pronta, tá bom? E esse livro, ele é um livro que ele veio para um marco, ele é um livro muito atual, muito moderno, é um livro que fala do empreendedorismo feminino na atualidade, né? A história dessas mulheres, elas impactaram, mudaram muitas pessoas, estão mudando, então não fique sem adquirir essa leitura, é uma leitura muito importante para você que deseja, e inspiradora, para você mulher que deseja empreender. Não só mulher, tá? Eu tenho muitos homens também que compraram meu livro. Imagina, com certeza. Né? E os homens também, como ela falou, precisam também disso, né? Então, é essa mensagem que eu deixo, tá? Que esse livro e essa leitura sejam um divisor de águas na vida de vocês. Isso, eu gosto de dizer que cada pessoa, cada história de cada ser humano dá um livro. É verdade. A gente fosse escrever assim, nossa, seria lindo, maravilhoso, Sim. né? Então, compartilhe aquilo que for possível, compartilhe a sua história com os outros, né? Sim. Fale de você para os outros, que você pode inspirar, você pode ser ajudado pela história dos outros. Pessoal, muito obrigada, gratidão mesmo, gratidão, Cíntia, por seu tempo aqui com a gente. Obrigada, Isabela, obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. E, pessoal, tá aí o nosso podcast para o mês de março, ainda teremos mais um esse mês também, maravilhoso, incrível, que vai ser com a Elaine Lima, e a gente vai trazer essa questão da maturidade da mulher, né? Então você está convidado também ao mês de março a participar do nosso canal, que é da Trilha da Adolescência, e que abre o espaço para a mulher, porque não tem como sermos mães e trabalhar com os adolescentes sem falar desse papel da mulher na sociedade. Curta nossos canais, se inscreva, e estamos aqui sempre para vocês. Gratidão, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada. Obrigada.